Olá, seja muito bem-vindo para mais um Estudo Central. Que bom que você está acessando o nosso canal. Quero fazer um convite especial para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude a chegar nos 30 mil inscritos aí no canal da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Se inscreva, compartilhe esse conteúdo se ele fizer diferença na sua vida, para que faça diferença na vida de outras pessoas também. E não deixe de fazer aqui o seu link, deixar o seu joinha aqui, para que mais pessoas também tenham acesso a esse material, a esse conteúdo. Nós já estamos na lição número 6 do nosso estudo desse trimestre, que tem como tema principal a missão de Deus, minha missão. Como é que você está na missão? Você está seguindo firme aí na missão, no propósito de levar a palavra de Deus? Nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito da missão, mas antes de fazermos esse estudo, gostaria de mandar um abraço especial para a Josefa Martins, que está sempre conosco, costuma deixar aqui seus comentários. Josefa, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, nos assistindo. Também o Paulo Roberto Sampaio. Paulo, receba o nosso abraço carinhoso aí onde você está. O Gilberto Bambil de Souza está assistindo lá de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Ô Gilberto, muito obrigado, viu? Compartilhe esse link também para que mais pessoas aí do Mato Grosso acessem o nosso conteúdo. E lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o João Leite também nos acompanha. Então, receba aí nosso abraço, João. E você que nos assiste, deixa também um comentário para que a gente saiba de onde você está nos assistindo, de onde você está vendo o programa do Estudo Central. Eu não estou sozinho, como sempre, nós temos amigos que nos acompanham aqui. E hoje eu tenho a alegria de receber o pastor Osmar, que é pastor aqui da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado por estar conosco. Olá, Alex. É um privilégio estar aqui novamente no Estudo Central com você. E com você que está aí conosco, sempre conectado. Aproveita para compartilhar esse link com outras pessoas, deixar seu like também. E você, para mim, é um privilégio tê-lo, sabendo que você vai compartilhar e se envolver na missão de Deus. Estamos aqui também recebendo a presença do Guilherme, que é ancião aqui na Igreja Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Já agradeço a sua presença com a gente. Obrigado, Alex, a oportunidade que temos de estar aqui no Estudo Central, recapitulando mais uma lição, motivação, que nós possamos estar sempre motivados a levar a palavra de Deus. Amém, amém. E aproveitando essa sua motivação, Guilherme, ora para a gente, para nós iniciarmos esse estudo, por favor. Pois não. Pai querido de amor que habita nos céus, agradecemos a oportunidade de ter a Tua palavra e a possibilidade de buscá-la, porque, Senhor, precisamos de Ti a cada dia. Amém. Nos abençoe neste estudo, que nós possamos levar a Tua mensagem e exercer e fazer a Tua missão. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Amém, muito bem. Nós seguimos aqui com o propósito de estudar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus e de pregar a palavra de Deus. Afinal de contas, o estudo desse trimestre vem falando a respeito da missão. Mas para sair para a missão, basta eu querer ou será que é preciso um preparo? A lição vem falando a respeito de motivação e preparo para a missão. Como diz no popular, não é só sair dando tiro para todo lado, né? Eu preciso saber qual é o meu público-alvo, como é que eu vou atingir esse público, né? Qual vai ser a mensagem que eu vou compartilhar com esse público. E me parece que o próprio Jesus deixou para nós exemplos, né, de como atingir, alcançar as pessoas, e os discípulos também. E nós iniciamos aqui falando as palavras de Filipenses, de Paulo, né, que ele cita, pastor, que alguns pregavam o evangelho por inveja. Esclarece para a gente um pouquinho esse texto aqui. Apesar de Paulo estar feliz, não me importa se estão pregando por inveja, por qualquer outro sentimento que não seja o correto, né? Mas o que ele estava querendo dizer? Que as pessoas estavam pregando o evangelho por inveja? Porque Paulo, ele é um dos mais proeminentes pregadores do Novo Testamento, o maior escritor, e o trabalho de Paulo dá muito resultado. Outros se lançam também ali para fazer resultado. Mas é interessante que Paulo não os critica. Ele diz, não, ou fazendo direito ou não, o evangelho de Cristo está sendo pregado. Outra coisa é que o próprio Jesus diz assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Então permita que essas pessoas preguem também. Meu nome precisa ser conhecido. O contexto inicial da lição, não pode ser olvidado, é o seguinte, o mundo está fervilhando.
Em 3 anos e meio, o mundo virou de ponta cabeça. Apareceu um homem que pregava de uma forma diferente, um homem que fazia milagres, um homem que morreu e ressuscitou, né? E isso, todo mundo começou a escrever sobre esse homem. Por isso foi necessário fazer um cânon bíblico para separar o que era verdadeiro, o que não era. Eram muitos evangelhos. Quando a gente pega o próprio livro de Lucas, no capítulo 1, Lucas vai escrever uma carta, o evangelho de Lucas é uma carta a Teófilo. Ó, excelentíssimo Teófilo, pareceu a mim bem mandar para você uma narrativa ordenada. Então ele vai entrevistar o cego, porque Lucas não é apóstolo, ele não está no meio dos 12. Então ele prepara tudo para que a verdade pudesse ficar clara. Mateus faz a mesma coisa, Marcos faz a mesma coisa, João faz a mesma coisa, e Lucas continua com o livro de Atos também, que a lição vai trabalhar nos dois, né? Porque era um momento crucial, essa verdade não poderia ser esquecida, então é necessário um preparo. E nesse contexto de preparo, Jesus dá uma aula. Jesus viveu 33 anos nessa terra, 30 foram de preparo. 30 de preparo, realmente. E 3 anos e meio de ministério. Então ele se preparou 30 anos para viver os 10% restantes da vida ativo. E muitas vezes a gente não quer, né, nos preparar para envolver-se na missão. Aí o estudo bíblico não é bem preparado, o sermão não é bem preparado, e a gente tem dificuldade de fazer as coisas. Então, é muito importante essa introdução nesse contexto de que eram pessoas despreparadas para pregar esse novo evangelho, que era totalmente diferente, não diferente da essência do que Moisés implantou, porque os fariseus mudaram esse evangelho que precisava ser pregado, se tornou um fardo, né? Jesus diz, e agora Jesus precisava qualificar um novo grupo para pregar um evangelho da forma correta. Muito bem, e a lição vem seguindo, dando alguns exemplos de pessoas que levaram o evangelho à sua forma, à sua maneira, né? E Lucas vem trazendo aqui, vem explanando para a gente, o pastor já citou aqui a respeito da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, mas algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus. E que surpresa foi para elas quando eles encontraram o quê? O túmulo vazio. Imagine só, Alex. A Bíblia diz que era alta madrugada ainda, quando as mulheres foram cuidar do corpo de Jesus, que já tinha se passado o sábado, era um domingo, alta madrugada do domingo, de manhã. E quando chegaram e viram o túmulo ali aberto, já ficaram assustadas, né? E então aparece ali duas pessoas resplandecentes, né? Imagine o susto, tente se colocar na posição daquelas mulheres. E elas ali chorando e preocupadas, né? O que aconteceu com o nosso mestre? E então eles dizem, por que não se preocupe, nem se assustem, porque ele está vivo, né? Que notícia maravilhosa. Então, as mulheres voltam para avisar os discípulos e as pessoas que seguiam a Cristo, né? Será que eles, Alex, acreditaram naquelas mulheres? Pois é, né? É interessante que ao longo do ministério de Cristo e ao longo do Antigo Testamento, as promessas que foram feitas a respeito da vinda do Messias, todos eles conheciam as profecias, conheciam as promessas, mas quando as mulheres chegaram com a notícia, olha, o mestre ressuscitou, eles disseram, não, vocês estão delirando, né? Foi a palavra que a lição nos traz. As mulheres estão delirando, não acreditaram nessa mensagem, mas, seguindo aí, um deles... Sempre tem um, né, pastor Osmar? Ele já saiu correndo e foi... Não, eu quero tirar limpo essa informação, né? E Pedro foi, né? Então, e é sempre Pedro, né? Pedro é o grande representante da raça humana. E aqui é interessante que esses evangelistas que saem pregando, que vão dar um resultado tremendo, a lição vai trabalhar, eles precisaram ser evangelizados primeiro. Então, as mulheres trazem o evangelho para os evangelistas que não aceitam o evangelho. Por que isso acontece? Isso acontece porque eu preciso, meu primeiro preparo é ter um encontro pessoal com Cristo. Porque se eu não tenho um encontro pessoal com Cristo, as doutrinas de Cristo não têm valor nenhum para mim. Então você vê pessoas até do púlpito falando sobre a volta de Cristo como se fosse mentira. Muitos estão contando piada, muitos palhaços estão aí contando anedotas, falando de mentiras como se fossem verdade. E a gente acredita. E muitas pessoas acreditam. E muitas pessoas sinceras falam da verdade como se fosse mentira, não tem vibração, não tem empolgação. É como se elas não crescem. As mulheres chegaram empolgadas, mas eles disseram, não, isso não é possível. Eles esqueceram de todo o passado. Eles esqueceram de todas as promessas de Deus que não falham, né? E aqui nós vemos
como que a gente pode repartir aquilo que nós não temos, não é verdade? Como que você pode levar uma pessoa a crer em algo, sendo que você nunca passou por aquela situação? Então, ali, nós precisamos ter um contato pessoal com Deus, precisamos viver intensamente com Deus, ter experiências com Deus, para que possamos testemunhar. E não há nada melhor do que falar do amor de Jesus para as pessoas. Jesus me transformou. Eu era esse homem e hoje eu sou esse homem. Olha só o que Deus tem feito por mim e tem feito por você. Então, assim, nós precisamos, como cristãos, ter essa experiência. Nós precisamos ter experiências, nos colocar em situações difíceis para viver em experiência, para que Deus nos transforme e que nós possamos testemunhar para as pessoas ao nosso redor. E uma coisa que me chama a atenção, pastor, a gente... Muitas vezes as pessoas saem contando algo que receberam. O pastor citou aí o caso de algumas mensagens que são verdadeiras, que são tidas, deixadas de lado como falsas, e mensagens falsas que são tidas como verdadeiras e são replicadas. Né? No exemplo de Pedro deixou uma mensagem para mim que foi muito clara. Olha, se você tem dúvida, vai atrás. Procure. Né? Não basta o seu líder religioso falar para você, é isso que está escrito na palavra. Vá, pegue a Bíblia, estude a palavra de Deus para ter certeza de que aquilo que foi dito, isso o pastor sempre prega aqui, diz, olha, não acredite só no que eu estou dizendo. Vá e constate, confirme o que eu estou dizendo. Né? Para que a sua experiência seja uma experiência diferenciada. Não seja apenas de replicar aquilo que você está recebendo. E o interessante, Alex, porque as mulheres contaram para todos. O único que foi verificar aquela mensagem foi Pedro. Os outros continuaram achando que elas estavam delirando, que entra justamente no que você disse. Pedro foi o único que foi buscar, que foi ler, que foi atrás da mensagem daquelas mulheres. Isso para Pedro é algo tão importante, a base que ele toma, porque ele agora passa a falar de um túmulo que ele viu vazio. Exatamente. Era diferente se ele acreditar, não, está vazio? Então beleza, olha, as mulheres estão dizendo que o túmulo está vazio. Eu vi o túmulo vazio, eu estive lá. Meu Salvador não está mais no túmulo. Conforme a profecia, ele ressuscitou. E a gente vai ver o sucesso do trabalho de Pedro, porque ele se torna uma testemunha ocular do túmulo vazio. E se torna um líder. Exatamente. Então não existe sermão ou estudo bíblico melhor do que o meu testemunho. Então é a hora de nós pararmos de contar testemunhos dos outros e vivermos a nossa própria experiência. Como é que eu vivo a minha própria experiência? Pregando, dando estudo bíblico, visitando presídio, visitando hospital. Quando eu me envolvo, eu terei as minhas experiências. Então, para de ficar invejando os outros e contando a história dos outros. Conta a tua história, mas para ter história, você tem que entrar na batalha. Tem que viver. Para esses discípulos, parece que a informação era tão boa que parecia mentira. Né? Jesus ressurgiu, mas apesar de eles já saberem, talvez a gente já tenha vivenciado alguma situação dessa, né? Alguém te liga e te dá uma notícia excelente e fala, não, isso é mentira, é tão né? boa que você não acredita eu não que seja verdade, né? Mas Jesus apareceu para eles, mostrou então as feridas nas mãos, os pés, se alimentou com eles. Comeu peixe ali com eles, né? E favo de mel, como diz a Bíblia. Para trazer essa experiência real, para que então esse preparo estivesse acontecendo. Né? Eles já tinham, logicamente, a teoria, já sabiam as profecias, mas a partir desse momento, quando Jesus demonstra para eles, a gente está vendo já na lição de segunda-feira, Jesus aparece, logicamente também com o amor que Jesus tinha por aqueles discípulos, por aquelas pessoas, fala, olha, agora que vocês estão vendo, sou eu mesmo que ressurgi, agora eu quero que vocês vão e façam discípulos. Jesus lembrou-os, né? Da profecia. O importante é que Jesus lembra da profecia? Nós não temos uma profecia de que Jesus virá outra vez para nos buscar, para nos levar para os céus? Que nós não venhamos nos esquecer das profecias de Deus e venhamos viver a cada dia buscando o alimento espiritual, para que quando chegar esse dia, nós estejamos ali prontos, nós não seremos enganados, né? Não é verdade? E eu me recordo agora que lá da primeira lição que nós estudamos, que o pastor esteve aqui gravando com a gente, ele falou, olha, Jesus, de todas as promessas que ele fez, restam apenas 2
e vale a pena a gente lembrar disso daí. 2 promessas a serem cumpridas. O evangelho do reino será pregado a toda nação, e tribo, e língua, e povo, e então virá o fim. Então Jesus voltará. Né? Então, de que forma eu estou me preparando, e de que forma eu estou preparando o meu próximo, o meu amigo, o meu irmão, o meu vizinho, né, para a volta de Jesus? O alicerce é a palavra de Deus, né, pastor Osmar? O que o senhor nos diz sobre isso? É a base. Porque, veja, eles fraquejaram porque eles desprezaram as profecias. A Bíblia diz, não desprezeis as profecias. Eu não disse a vocês que eu morreria, mas ao 3º dia eu ressuscitaria? Por que vocês não estão entendendo isso? Está tudo certinho, tudo no cronograma. E isso muda a vida deles, porque eles começam a entender, não, Deus tem um cronograma. Deus tem um cronograma. Eu vou seguir a missão que é de Deus. Eu estou envolvido na missão que é de Deus. E aí você tem a espera deles, como é que acontece, né? Eles eram cerca de 120 discípulos. E eles conseguem manter a audiência de um auditório de 120 pessoas. Eu não sei se sua igreja tem 120 pessoas, se essas pessoas estão nos cultos, se essas pessoas chegam cedo na escola sabatina ou se é a escola dominical. É difícil manter um auditório de 120 pessoas, mas a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes na oração. Eles estavam buscando os dias de culto, eles estavam em casa no objetivo. Outro papel que eles desempenham, Judas perde, se enforca. Apesar de todos os esforços de Cristo, Jesus perde Judas. E eles entendem, não, mas se ele estabeleceu 12, ele vai precisar dos 12. E eles voltam à formação inicial, escolhem Matias. Há até alguns historiadores que dizem o seguinte, não era para ter escolhido, porque Deus já tinha escolhido Paulo. E se você olhar, a Bíblia não fala muito de Matias. Matias é escolhido, mas a Bíblia vai dizer, Paulo, eu, apóstolo, não segundo a vontade de homens, mas chamado pelo próprio Cristo no caminho de Damasco. Então, parece que o 12º Deus já tinha, né? Que era Paulo, mas escolhe Matias. O que a gente vê na escola de Matias, não, ele deixou 12, nós precisamos ser 12, vamos procurar unir o grupo de novo. Judas morreu, mas vamos escolher um homem, escolhe Matias. Então, eles se preparam para os acontecimentos vindouros. Essa experiência do túmulo vazio mudou a vida deles, né? E Jesus mudou a cosmovisão deles, porque eles esperavam um reino terrestre, né? E Jesus mudou. Não, conforme a profecia, agora vocês entendem que nós teremos um novo reino celestial. E expansão do evangelho no mundo todo. No mundo todo. Vocês não podem pensar só em vocês agora. Eu tenho um projeto para vocês. A missão de levar o evangelho a todas as pessoas. E para isso, então, 2 lições, 2 experiências desses discípulos, desses apóstolos. A primeira, a oração. Pedir o poder que vem do alto para realizar a missão. Porque por nós mesmos, nós não somos nada. Né? Se nós não formos ferramentas nas mãos de Deus, de nós mesmos nós não temos poder. E a segunda, se prepararem. Né? Foi o que eles fizeram. Eles se prepararam e nós, da mesma forma, devemos nos preparar. Mas muito bem, seguimos aqui com a lição aqui. Logo em seguida, houve o derramamento do Espírito Santo. O que foi o Pentecostes, pastor? Que experiência foi essa na vida dessas pessoas? O Pentecostes, ele vai aparecer de forma invertida no Antigo Testamento, que nós estudamos aqui já na lição, quando Babel é erguida. Deus vem e confunde as línguas para que o povo se espalhe, porque Deus queria se revelar ao mundo todo. Mas agora Deus precisa unir seu povo numa só língua para que a missão seja cumprida também. Então você vê o Espírito Santo descer para quebrar 2 barreiras. A primeira é a língua, porque eles não estavam aptos, não havia CCAA, não havia Wizard, não havia FISC, não havia nada disso. Como é que eles aprenderiam a falar as línguas de outras nações? Por isso é língua estranha, de estrangeiro, não é língua sem sentido. Paulo diz em Coríntios 14 que não há uma língua sem sentido. São línguas conhecidas. São línguas conhecidas que os apóstolos, por serem a maioria iletrados, por isso Deus vai escolher um doutor poliglota chamado Paulo, que já estava preparado para falar em qualquer idioma, mas aqueles pescadores e publicanos não estavam. Então o Espírito Santo vem primeiro, quebra a barreira da língua e tira a barreira que ele colocou em Babel. E agora cada apóstolo pode falar qualquer idioma sem sotaque. Isso acontece em Atos 1, Atos 2. Tá?
A outra, já um pouquinho mais para frente, Atos 10, com a visão do lençol, que é o preconceito. Não basta eu falar a sua língua, eu preciso amar você. Eu não posso ter preconceito, não só de pessoas estrangeiras, mas das tribos urbanas. Então a gente olha a pessoa curte tatuagem, já não fala a língua dele. A pessoa é skatista, já não quero saber. Se ele é gótico, já não quero saber. Então, esse preconceito da minha parte impede que eu pregue o evangelho para essa pessoa. Porque Jesus morreu por todos. Exatamente. Jesus transforma todo tipo de coração. Exatamente. Então eu não posso deixar que o preconceito, o Espírito Santo primeiro me deu uma língua capaz de falar qualquer idioma, mas o preconceito ainda era grande. Aí Deus chama Paulo, um cara sem preconceito, com um green card lá pelo Império Romano, um empresário conhecido e que falava grego, hebraico, aramaico e latim, e já joga como exemplo. Está vendo ele aqui? Pedro parece que vai seguir, depois da visão de Atos 10, e quando Pedro diz lá no verso 34, ele diz: agora sei que Deus não faz acepção de pessoas, porque Atos 10 não tem nada a ver com alimento, Atos 10 tem a ver com preconceito humano, porque Cornélio precisava ser alcançado. Então o Espírito Santo vem e quebra essas duas barreiras. Então eles esperaram, porque eles não podiam avançar com preconceito e sem dominar a língua. Como é que eles iam dominar a língua? Eles precisavam que o Espírito Santo, por isso o Espírito Santo vem em línguas, e cada um recebe uma língua, indicando que eles estão destravados para falar em qualquer idioma. Pastor, só para encerrar essa questão do dom de línguas, né? Pode ser que algum irmão nosso que está assistindo nesse momento entenda diferente, que o dom de línguas é para a sua própria salvação, que seja uma demonstração de que ele tem o poder do Espírito Santo, mas não foi essa a mensagem que foi deixada aqui no Pentecostes, né? Os dons são dados para a missão. Para abençoar Então, outras pessoas, né? Para que as pessoas recebessem o evangelho na língua materna deles. Exatamente, porque se eu falar aqui em outro idioma que não seja o seu, eu serei estrangeiro para com você, e a mensagem não te alcançará. Então o Espírito Santo veio para tirar a barreira da língua, não para colocar. Deu para entender? Ficou claro? Então, dois pontos. O preconceito, Atos 10. Deus não faz acepção de pessoas, eu vou pregar para qualquer um. A outra coisa é que para pregar para qualquer um, eu tenho que falar a linguagem dessa outra pessoa. Aí veio o dom de língua. Por isso que a língua de fogo foi importante naquele momento, que não é um símbolo de que a pessoa tem ou não tem o Espírito Santo. Sim. Porque o próprio Jesus recebeu o Espírito Santo em Lucas 3:21 e não falou língua nenhuma. É verdade. Ele falou aramaico, mas era uma língua que ele dominava corriqueiramente, uma segunda língua ali, do hebraico e do grego da época. Está tranquilo. Mas você vê, pastor, mas eu creio nesse dom de língua como língua dos anjos. Então você tem que encontrar pelo menos um exemplo na Bíblia de um anjo que falou e a pessoa com a qual ele estava falando não entendeu. Não existe. Daniel entendeu, Ezequiel entendeu, João entendeu, Maria entendeu, José entendeu. Todos falaram com anjos e os anjos falaram na linguagem compreensível. Então o dom vem para tirar uma barreira, não para criar uma barreira linguística. E se alguém quiser saber mais a respeito desse assunto, nós temos estudos aqui no nosso canal, alguns sermões a respeito disso. Mas se você tiver mais dúvidas ainda, deixa o comentário aqui. Nós vamos entrar em contato com você para esclarecer, bem como a respeito das profecias também. Temos estudos importantes. Se você quiser receber aí os estudos a respeito de profecia, deixa a mensagem e nós vamos entrar em contato. A mensagem foi tão poderosa, Guilherme, que 3.000 pessoas foram convertidas, não se converteram porque é o Espírito Santo quem converte, né? Mas através da ação do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. Isso é o sonho de todo evangelista, de todo pastor. É ter uma fila interminável de pessoas aceitando, né? Eu nunca fiz um batismo de 1.000, de 500 eu não lembro, já fiz de 800. Mas imagina o que é batizar 3.000 pessoas. E aí surge o quê? A igreja primitiva. Sim. Que tem um crescimento fantástico. Você vê, sem o Espírito Santo é uma coisa. 120. Tinham 120 pessoas que estavam seguindo ali os ensinamentos de Cristo. De um dia para o outro. A transformação vem pelo poder do Espírito Santo. E você pega o primeiro ministério de João Batista, 2 anos e meio. Mais 3 anos e meio de Jesus. A igreja cresceu em 6 anos aí, 120. Agora, num sermão só, passou de 3.000 homens, sem falar mulher, crianças, jovens, adolescentes. Então, olha o impacto, a diferença de quando eu me coloco nas mãos de Deus. Né? E as pessoas ali viviam em comunhão, né? A lição diz que eles repartiam o pão de casa em casa.
que sempre tinham mais salvos se juntando à igreja primitiva. Então, que nós possamos também nos lembrar de que, após o batismo, as pessoas precisam ter o exemplo, ver o exemplo, viver o exemplo dos já conversos, que nós possamos testemunhar. Como nós estamos testemunhando para os novos conversos? Qual é o nosso testemunho? O exemplo é a melhor coisa. Qual é o exemplo? Então, nós somos falhos, né? Nós somos pecadores, mas nós devemos nos alicerçar na palavra de Deus para poder dar um bom testemunho e o bom exemplo para os novos conversos. E o método de Cristo, né? Se você olhar Atos 2, a pregação é feita para judeus que estão espalhados e que vêm para o Pentecostes, para a festa do Pentecostes. Eles chegam e a mensagem é: vocês crucificaram o Messias. Porque o romano não tinha essa base profética, mas aqueles judeus que, apesar de estarem longe, já falando outros idiomas, eles voltam e dizem: olha, estão falando a nossa língua. Como é que é isso? Aí eles são destravados, né? Quando Pedro diz assim: vocês crucificaram a esperança de vocês, e vocês vão continuar escravos se não reconhecerem. 3.000 que estão ligados à palavra, é importante que a palavra seja a base do nosso discurso, se convertem. Lembrando que as próprias pessoas que estavam ali instigando a crucifixão de Cristo. É a lição, né? deixa Pessoas claro, que estiveram ali participando da crucifixão de Cristo. Se entregaram através do poder do Espírito Santo. A partir do momento que os discípulos disseram e pregaram: vocês pregaram o Messias que vocês aguardavam, a visão foi ampliada. Né? Foi aberto um véu que havia, e eles puderam compreender que realmente Jesus era um Messias esperado ali há tanto tempo, pregado no Antigo Testamento. Seguindo, então, eles iniciaram o que a lição chama de discipulado, que é o que o Guilherme já trouxe para nós. A instrução na doutrina e a comunhão, o companheirismo que havia. Então, irmão, se você acha que não precisa da igreja, não precisa da comunhão com os irmãos, eu faço um convite para você vir até a igreja e comungar conosco, compartilhar da nossa companhia. Certamente você vai se sentir muito bem. Pastor, estamos encerrando. Por favor, sua mensagem final para encerrarmos. Em Atos 2, 42 a 47, ali tem a igreja que alguns consideram a igreja perfeita. Essa igreja perfeita ela não vai existir. Essa igreja não era perfeita aqui. Ela tinha os mesmos problemas que nossas igrejas têm, que a sua igreja tem. Mas eles viviam em comunhão, buscando ali, não só o seu relacionamento com Deus, mas com os irmãos, e aparece o evangelista do Novo Testamento. Quem é o evangelista do Novo Testamento? É o mesmo evangelista do Antigo Testamento. Parece que não tem missão no Antigo Testamento, você não vê falar, mas Deus está lá salvando o Faraó, Deus está lá salvando Nabucodonosor e todos os reis que passaram. Aqui, o Atos 47, 2:47 diz assim: e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Quem é o evangelista dessa igreja? Não sou eu, é Deus. Quem traz as pessoas para serem batizadas? Deus. Qual é o meu papel? Não escandalizar essas pessoas, é viver em harmonia com os irmãos, não atrapalhar, é testemunhar. Né? Se eu já fizer isso, já não atrapalho, né? Aí Deus vai trazer as pessoas que através do meu testemunho vão querer ser transformadas também. Então, prega o evangelho vivendo. Se for necessário, use palavras. Amém. Guilherme. Finalizando no estudo de sexta, eu fiquei pensando, né, que disse: nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo. Amém. Nossa vida deve estar ligada à vida de Cristo. E fale do amor de Deus. É simples, né? Buscamos da fonte, estamos alicerçados na palavra de Deus, acreditamos nas profecias, acreditamos que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Fale do amor de Deus, testemunhe, dê bom testemunho e viva de acordo. Embora sabemos que não é fácil viver, porque os discípulos viviam na presença de Cristo e ainda eram falhos. Sim. Então, assim, não é fácil viver, mas vivamos alicerçados na palavra de Deus, aguardando a volta de Jesus. Amém. Pastor, pode orar para a gente encerrar esse estudo? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque temos a certeza de que o Senhor esteve conosco, abrindo nossa mente, mas abra também o nosso coração, amém, que a ressurreição de Cristo e também a nossa ressurreição, quando te aceitamos, possa, Senhor, ser a grande mensagem que precisamos pregar. Amém. Vamos falar do milagre que o Senhor fez em nossa vida e vamos testemunhar sem medo
de um Deus que veio, viveu conosco, morreu, mas ressuscitou e está voltando para nos buscar. Amém. Que nós possamos ter as grandes colheitas que os apóstolos tiveram também. Ajude-nos, capacite-nos. Ó Deus Espírito Santo, nos use, pois clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Guilherme, pastor, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez e muito obrigado pela sua participação aqui conosco também. Que Deus te abençoe onde você está.